Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Pós-Pentágono e o vídeo de hoje eu quero começar com uma história. Certa vez, um caçador tinha uma verdadeira paixão, uma admiração por uma águia. Era uma águia de uma cor próximo do dourado e que vivia nas redondezas da sua casa. Por mais que ele admirasse, ficasse todos os dias olhando para o céu para ver se ela passava por ali, ele nunca conseguia descobrir onde de fato ela morava. Certo dia, ele decidiu que iria pesquisar até encontrar o paradeiro da águia dourada. Então, durante muitos dias, ele começou a acompanhar o movimento dela, para onde ela ia, como ela se alimentava, e cada vez ele ficava mais encantado, porque ela voava sem nenhum esforço, dava voos incríveis sobre as planícies, e ao mesmo tempo, quando ela tinha que pegar uma presa, o seu mergulho era preciso e fatal. A águia cada vez mais lhe chamava a admiração. Então, depois de muitas semanas, ele percebeu que todas as tardes ela ia em uma determinada direção até que sumia de suas vistas. Andando nessa direção, certo dia ele se deparou com um grande penhasco. De novo, né? Começa do zero? Olá, bem-vindo a mais um vídeo pós-pentágono e o vídeo de hoje eu quero começar com uma história. Certa vez, um caçador era apaixonado por uma águia dourada que passava ali por cima de sua casa. Durante dias, semanas, ele tentou descobrir onde ela dormia, onde ela morava. Então, alguns meses depois, ele começou a perceber que todas as tardes ela ia em uma determinada direção. Apaixonado por essa águia, por ver com incrível leveza e habilidade com que ela voava e a precisão que ela tinha quando ela descia para pegar cada presa, o caçador queria muito ter um filhote desta águia. Depois de meses procurando, encontrou um penhasco, ele subiu e lá estava o ninho da águia dourada. Tinha um ovo. Então ele não pensou duas vezes, pegou esse ovo, voltou para sua casa e colocou para as galinhas chocarem. Foi aí que depois de alguns dias, nasce uma águiazinha dourada. E aquela águiazinha vai convivendo com as galinhas e fazem o que os pintinhos fazem, ciscar o chão, comer minhocas. Os dias foram se passando, semanas, meses, e a águia dourada se comportava exatamente como as galinhas. Depois de alguns meses, um certo dia, a águia dourada estava sobrevoando o quintal deste caçador, quando olhou e viu um filhote de águia dourada se comportando como galinha. Ela não pensou duas vezes, imediatamente ela fez um mergulho imenso, pegou o filhote de águia dourada e levou para cima do penhasco. Chegando lá, ela conversou com esse filhote de águia dourada. Conversou muitas vezes e muitas vezes e muitas vezes, até que aquele filhote de águia dourada começou a questionar se realmente ela não era diferente de uma galinha. Então, percebendo inicialmente poucas diferenças, começou a fazer reflexões até que ela começou a se identificar com uma águia dourada. A partir daí, ela começou a desenvolver a habilidade em pequenos voos, até que um dia saltou do penhasco e voou como uma águia dourada. Bom, essa história é muito antiga, você já deve ter ouvido em outras versões milhares de vezes, mas ela está aqui para nos lembrar que, por vezes, nós temos em nossa vida padrões de crenças que nos limitam, crenças que nos fazem nos comportar como galinhas. Quando as nossas crenças estão no automático, naturalmente o que acontece é que a gente começa a ter vida de galinha, ciscar, olhar para baixo, comer minhoca, ou seja, se contentar com muito pouco perto da condição que carregamos de realização dentro de nós. Você pode perguntar assim, Gilberto, mas o que é ter crenças de galinha? Ter crenças de galinha são crenças do tipo, mas será que eu consigo? Ah, mas eu sempre tive dificuldade para falar em público. Ah, eu sempre tive dificuldade com isso. Ah, mas eu nunca gostei disso. Ou seja, na medida em que a gente se apequena diante das circunstâncias da vida, das oportunidades da vida, porque não acreditamos na nossa capacidade, no nosso potencial de fazer acontecer. Isso acontece por quê? Porque temos crenças. Crenças que foram muitas vezes constituídas na nossa primeira infância, como já vimos em outros vídeos. Então o que acontece? Quando somos pequenos, às vezes escutamos coisas, olha,
É melhor você se contentar com menos. Não adianta ficar sonhando muito alto aí, ó, depois não consegue, você vai viver frustrado, igual fulano de tal. A vida inteira sonhou, nunca conseguiu nada. Olha, você não percebeu que você não dá para isso? Você não consegue isso, meu filho, isso não é para você. Então, essas questões vividas na infância, em que a criança começa a aceitar que ela não é tão boa, que ela não é tão capaz, vai gerando condicionamentos que impedem as pessoas de expressarem ao máximo as suas potencialidades. Então, se questionar diante de toda situação que você se apequena, toda situação que você sente medo, toda situação que você de repente tem algum tipo de incômodo diante dela, você olha para isso e fala assim, peraí, qual é a crença que está por trás? No que eu acredito que me faz sentir assim diante dessa situação? Principalmente em relação a coisas que podemos realizar, do que podemos fazer. Eu não estou aqui te estimulando a pensar em sair voando como uma águia dourada, mas em te estimular a olhar para alguns padrões que possam acontecer, que pode dificultar, como por exemplo, para mim as coisas são sempre difíceis, para mim as coisas sempre precisam dar errado, antes de dar certo eu fracasso 2, 3 vezes, mas dinheiro nunca foi uma coisa fácil para mim, mas falar em público para mim é um grande desafio, ou seja, coisas que nós colocamos como empecilhos para a expressão das nossas potencialidades. Então meu convite com esse vídeo é que ao longo dos próximos 15 dias, você faça uma reflexão. Em que momentos você se apequenou? Em que momentos, no lugar de dar o passo para frente, você deu um passo para trás? Olha para isso e procura dentro de você, por meio de autoconhecimento, no que você acredita que te faz dar esse passo para trás diante dessas situações. O que está registrado em você que te impede de expressar totalmente, plenamente a sua capacidade? O que impede você de ser você mesmo, livre, leve, solto, genuíno e expressar o seu jeito singular de ser na vida? Reflita sobre isso nesses 15 dias e verifique se nos próximos 15 dias acontece alguma coisa que diante daquilo você recua, que diante daquilo você sente medo, que diante daquilo você deixa para depois. E aí tem algum padrão de crença de galinha. Né? Essa foi uma metáfora que eu contei no último Pentágono. Quem assistiu o Pentágono que tinha essa metáfora, há muito tempo que eu não contava, mas eu fui estimulado porque eu vi essa metáfora em um curso que eu fui fazer e a partir daí relembrei dela e falei assim, poxa vida, vou voltar a usar essa metáfora porque ela realmente é muito boa para representar o quanto nós nos acomodamos por acreditar que não somos bons o suficiente, não somos capazes o suficiente de fazer aquilo que o nosso coração grita com o desejo de viver, de experienciar, de expressar nesse mundo. Espero aqui um próximo vídeo, com a próxima reflexão do vídeo pós-Pentágono. Até lá, um grande abraço e vida de águia dourada para você. Tchau, tchau.